O fim do desemprego após os 50 começa com a fé. Há momentos em que a vida parece apertar o botão de pausa. De repente, o trabalho some, o telefone silencia e o relógio parece andar devagar. O espelho passa a refletir não apenas o rosto cansado, mas também as perguntas que ninguém responde. Será que ainda há espaço para mim? Será que, depois dos 50, o mundo esqueceu que eu existo? Esse é o peso do desemprego. Não apenas a falta de renda, mas o vazio que se instala na alma. É a sensação de invisibilidade, de ter dado tanto e, de repente, não ser mais visto. Vivemos em uma sociedade que idolatra a velocidade, o novo, a juventude. Mas a verdadeira sabedoria mora justamente em quem já atravessou tempestades e aprendeu a dançar na chuva. Mesmo assim, quando a porta se fecha, o coração se encolhe. A mente se enche de dúvidas e o medo começa a sussurrar frases duras. É fácil cair na armadilha da comparação, medir o próprio valor pelas oportunidades que já não aparecem. Mas há algo que o tempo não pode roubar: a tua fé. Quando tudo parece desabar, é ela que se torna o fio invisível ligando você à energia divina. A fé não é uma crença cega, é uma vibração viva, um código silencioso que o universo entende. Ela não apaga as dificuldades, mas muda a forma como você vibra diante delas. E quando a vibração muda, a vida responde. O invisível se movimenta, abrindo caminhos que os olhos ainda não veem, mas o coração sente. O desemprego após os 50 não é o fim da estrada. É um chamado da existência, um convite para olhar para dentro, revisar o que realmente importa e redescobrir o propósito que te move. Muitos pensam que perder o emprego é perder o valor, mas é justamente nesse silêncio que nasce a verdadeira força. A vida não está te punindo, está te reposicionando, te empurrando para um lugar onde tua sabedoria fará mais sentido. Talvez este momento de pausa tenha vindo para te tirar do automático e te colocar de volta no centro da tua própria história. A energia que antes você gastava tentando se encaixar em lugares que já não combinavam com quem você se tornou agora, pode ser usada para criar algo novo, autêntico, verdadeiro. A fé é o motor desse recomeço. Ela limpa os bloqueios invisíveis, dissolve o medo e abre espaço para o novo emprego que o universo está preparando. Aquele que vai alinhar tua experiência à tua missão. Você não está velho, você está em transição, está trocando a pressa pela sabedoria, o desespero pela serenidade. Está aprendendo a confiar mais na vida do que nas estatísticas. E quando a expansão da consciência começa, o que parecia perda vira libertação. O que parecia fracasso se transforma em ponte. E o que parecia o fim se revela como o início de um novo ciclo, mais leve, mais sábio e mais conectado com a verdade da tua alma. Respire fundo agora. Sinta dentro de você a chama da fé acendendo novamente. Agradeça silenciosamente por tudo que já viveu. Cada desafio foi uma preparação. Cada queda te deu um olhar mais humano. E cada silêncio te ensinou a ouvir o invisível. Aquela voz suave que te diz: nada acabou. Há um novo propósito te esperando. Talvez a vida tenha tirado de você aquilo que já não cabia mais para abrir espaço para algo maior. Talvez o que hoje parece ausência seja, na verdade, o terreno fértil onde o universo vai plantar tua próxima oportunidade. E essa oportunidade pode vir disfarçada em um encontro, em uma conversa, em uma ideia que surge quando você menos espera. Nada está parado. A energia da criação continua se movendo ao teu redor, aguardando apenas o teu comando vibracional. E esse comando nasce na mente. É ali que tudo começa. Nos pensamentos, nas imagens que você alimenta, nas palavras que você diz a si mesmo todos os dias. Porque o pensamento é também energia. E a fé é o combustível que transforma o invisível em realidade.
É por isso que, quando você muda o que pensa, muda também o que atrai. O universo não responde à idade, currículo ou aparência. Ele responde à tua vibração. Por isso, mesmo no silêncio do desemprego, cuide da tua mente como quem cuida de um templo. Alimente-a com esperança, com amor, com confiança, porque é daí que surgirá o campo vibracional que abrirá as portas do teu novo emprego. A mudança começa dentro e se expande até o infinito. A mente como campo vibracional, o poder invisível dos pensamentos. Tudo o que existe começa primeiro como um pensamento. Antes de qualquer conquista, há uma ideia que se forma silenciosamente na mente. Um impulso invisível que mais tarde se transforma em realidade. É por isso que, quando atravessamos o desemprego, o desafio não é apenas material, é vibracional. A mente, tomada pelo medo, começa a emitir sinais de escassez e o universo responde a essa frequência. Mas quando a fé desperta, essa frequência muda e o campo mental volta a emitir o sinal do recomeço. A mente é um transmissor e um receptor. Ela envia energia na forma de pensamento e atrai de volta o que está em sintonia. Quando você pensa, eu não consigo, é tarde demais, ninguém me quer, essa vibração cria um campo ao redor do corpo e o corpo começa a agir de acordo com essa crença. O semblante muda, o olhar perde brilho, o tom de voz se apaga. Mas quando você se lembra de que é um ser de luz que carrega décadas de sabedoria e histórias, algo dentro se reorganiza. A vibração se eleva e o universo começa a responder. Nenhum pensamento é neutro. Cada pensamento é uma semente plantada no campo da realidade. Alguns germinam em dias, outros em meses ou anos. Mas todos carregam a força da criação. Por isso, a fé é muito mais do que um sentimento religioso. É um estado vibracional de certeza. É a energia que dá forma ao invisível. Quando você acredita, seu corpo muda, sua postura muda, sua voz muda e o mundo muda em volta. A ciência da consciência já começa a comprovar o que os mestres espirituais ensinam há milênios. O pensamento é um campo de energia quântica. Cada emoção altera a vibração celular e cada célula emite luz. Isso significa que o corpo humano é literalmente uma antena de vibrações, captando e emitindo sinais o tempo todo. O que você sente, pensa e fala são comandos enviados ao universo. E a expansão da consciência começa quando você percebe que não é vítima dos acontecimentos, mas co-criador deles. No desemprego, é natural que a mente se encha de dúvidas. Mas observe, o medo cria paralisia, enquanto a fé cria movimento. E a vida responde ao movimento. Quando você desperta pela manhã e agradece, mesmo sem saber o que virá, você já está vibrando diferente. Essa gratidão é o código secreto que abre portas. Ela reativa o magnetismo da alma e reorganiza o teu campo energético, atraindo pessoas, ideias e oportunidades alinhadas com o teu propósito. Cada pensamento é uma oração silenciosa. Por isso, cuide do que pensa sobre si mesmo. Se a mente repete, não tenho mais idade, não sei me adaptar, ninguém valoriza minha experiência, a vida ecoará exatamente isso. Mas se a mente afirma, tenho sabedoria, tenho fé, minha história ainda tem valor, o universo se apressa em confirmar. A fé muda o comando vibracional e o comando muda o destino. O segredo está em perceber que o novo emprego não começa do lado de fora. Ele nasce dentro, no instante em que você decide acreditar novamente em si. Porque quando a energia da crença se acende, a vida começa a alinhar coincidências, encontros e sinais que parecem pequenos, mas formam a trilha do recomeço. O currículo pode abrir portas, mas é a vibração que as mantém abertas. E se você pudesse ver o campo de luz que o envolve, perceberia que ele reage a cada emoção.
O desânimo o torna opaco, enquanto a fé o faz brilhar. Essa luz não é simbólica, é real, medida em frequências. Ela é o elo entre o invisível e o visível, entre o que você pensa e o que você vive. Por isso, não lute contra o desemprego. Transforme-o em um espaço de silêncio criador. Deixe que a mente se limpe das culpas e das comparações. Reencontre-se com a simplicidade, com o prazer das pequenas coisas, com a certeza de que o universo não erra o timing de ninguém. Enquanto você se preocupa com o quando, o universo prepara o como. E esse como virá no momento exato em que tua vibração estiver em sintonia com o que deseja manifestar. O pensamento é a primeira semente do novo propósito. A fé é a água que a faz florescer. E o tempo é o solo que amadurece o que já é teu por direito. Tudo o que você precisa está a caminho. Basta permanecer em sintonia com a energia da criação. Reprogramando a mente e o coração, a energia da ação consciente. A mente cria, mas é o coração que sustenta. Nenhuma transformação é completa se o sentimento não acompanhar o pensamento. Você pode repetir 1000 vezes que acredita, mas se dentro de você o medo ainda domina, a vibração que o universo escuta será a do medo, e não a da fé. Reprogramar a mente é aprender a escolher os pensamentos que alimentam o campo da alma. Mas reprogramar o coração é ainda mais sutil. É devolver sentido à vida. É olhar para o espelho e, em vez de enxergar um fracasso, reconhecer alguém que já superou mais do que muitos imaginam. A verdadeira energia da mudança nasce quando o pensamento e o sentimento se unem em harmonia. A ação consciente é o elo entre a fé e a realidade. Ela não se baseia na pressa, mas na intenção. Quando você desperta pela manhã e agradece antes mesmo de ter uma razão concreta, está criando um portal vibracional. O simples gesto de agradecer, de respirar fundo e dizer "Obrigado, vida", muda o magnetismo do corpo. A vibração se eleva, a mente se acalma e o coração se expande. É assim que o invisível começa a trabalhar, não quando você cobra, mas quando confia. E confiar é uma das formas mais poderosas de agir. A fé não é apenas acreditar que algo virá, mas comportar-se como quem já recebeu. É caminhar com serenidade, mesmo sem saber a direção. É sorrir para o espelho e dizer: "Hoje o universo está a meu favor". Muitos esperam o novo emprego cair do céu, mas o universo não entrega resultados prontos. Ele responde a frequências, e a tua frequência muda quando você age em sintonia com o que deseja manifestar. Cada gesto de amor, cada palavra de gratidão, cada atitude generosa é uma forma de alinhar o campo energético à expansão da consciência. Comece pelas pequenas coisas. Arrume o ambiente onde vive, não por vaidade, mas para mostrar ao universo que você está pronto para o novo. Escreva o que deseja conquistar, não com ansiedade, mas com clareza. Mentalize o propósito que deseja viver, não o cargo. Porque o verdadeiro emprego é aquele que te permite servir, expressar tua essência e contribuir com o mundo. O salário é consequência da vibração que você sustenta. Quando você muda o foco da falta para a abundância, algo profundo se realinha. A mente para de procurar o que está ausente e começa a criar o que está por vir. E nesse instante, o universo te ouve. A energia começa a te conduzir a lugares e pessoas que vibram na mesma frequência do teu recomeço. Não é coincidência, é ressonância. A reprogramação interior exige disciplina suave, não rigidez, mas constância. Todos os dias, ao acordar, escolha um pensamento de poder. Pode ser simples. A fé me sustenta. Sou guiado pela luz. Minha experiência tem valor. Essas palavras são comandos vibracionais. Ao repeti-las com emoção, você reescreve a matriz energética que te envolve. E quando a vibração muda,
o caminho se abre. A ação consciente também significa cuidar do corpo e da alma. Caminhar, respirar profundamente, ouvir uma música que te eleve, conversar com pessoas que te inspiram, tudo isso alimenta o campo energético. Evite o excesso de notícias, críticas e comparações. Essas são toxinas sutis que minam a fé e bloqueiam a criatividade. Proteja tua mente como quem protege um jardim sagrado. Cada semente de pensamento que você planta hoje será o fruto da tua realidade amanhã. E lembre-se, o propósito não é um cargo, é uma direção de alma. O que o universo quer te mostrar é que existe algo além do emprego anterior, algo que precisa da tua experiência e da tua luz. Talvez o novo emprego não seja apenas um novo local de trabalho, mas um chamado para usar teu dom de outra forma, ensinando, cuidando, inspirando. Aos 50, a pressa acaba e nasce a sabedoria. A vida começa a te conduzir para o que realmente importa. A cada passo guiado pela fé, tua frequência se eleva e o invisível responde. Portas que pareciam fechadas se abrem sem esforço. Pessoas que você não esperava voltam a te procurar. Oportunidades surgem em lugares improváveis. E quando você perceber, o recomeço estará acontecendo. Não porque algo caiu do céu, mas porque a tua energia mudou. No silêncio da alma, a vida te observa. Ela escuta teus pensamentos, percebe tuas intenções e responde à tua vibração. Por isso, reprogramar-se é um ato de amor. É escolher confiar quando tudo parece desabar. É dizer ao universo: eu me entrego à força da fé e deixo que a vida me conduza de volta ao meu propósito. O poder invisível da entrega. Quando a fé se transforma em movimento, chega um momento em que insistir se torna apenas um outro nome para resistir. Você tenta controlar o tempo, os caminhos, as respostas, e o universo, silenciosamente, continua a te dizer: solte. Não como quem desiste, mas como quem confia. A fé é justamente isso, caminhar mesmo quando os olhos não enxergam o próximo degrau. Muitas pessoas confundem entrega com passividade, mas a verdadeira entrega é a ação espiritual. É um estado de movimento interior, onde a energia da confiança substitui a tensão do medo. É como remar contra a corrente. Quanto mais você tenta forçar, mais se cansa. Quando solta e permite que a corrente te leve, o curso natural da vida te conduz exatamente onde precisa estar. A entrega não é desistir, é se alinhar. É deixar que a vibração da fé conduza o que a mente não consegue controlar. É entender que o universo trabalha nos bastidores, com precisão divina, e que cada silêncio, cada demora, cada porta que se fecha é parte de um plano que a razão não compreende, mas o coração pressente. Quantas vezes, após uma perda, algo melhor chegou, e você percebeu que tudo estava sendo reorganizado? A fé é essa confiança invisível no processo da vida. Ela te lembra de que o invisível trabalha mesmo quando tudo parece parado. O campo energético nunca dorme. Ele está o tempo todo respondendo à tua frequência, mesmo quando você duvida. Por isso, quando sentir vontade de desistir, respire. Não é o fim. É o ponto onde o controle humano termina e a sabedoria espiritual começa. A entrega abre espaço para o novo. Quando a mente silencia, o coração ouve o que o ruído escondia. É nesse silêncio que o propósito fala mais alto. Ele te chama de volta para o caminho que tem significado. No desemprego, essa entrega é fundamental. Enquanto você tenta forçar resultados, o medo comanda a energia. Mas quando você entrega com fé, a vibração muda e o que era resistência se transforma em fluxo. De repente, surgem ideias, contatos, intuições. Você começa a perceber sinais que antes ignorava. Um convite inesperado, uma conversa que reacende a esperança, uma lembrança de um talento antigo. Nada disso é acaso.
É o universo dizendo: agora posso agir. Entregar-se é também aceitar quem você é neste exato momento, sem cobranças, sem arrependimentos, sem máscaras. É dizer a si mesmo: eu fiz o que pude e agora deixo o restante nas mãos da vida. Essa atitude cria uma abertura vibracional. A energia começa a circular livremente, dissolvendo o peso que o medo construiu. E quando a energia volta a fluir, a vida volta a te encontrar. A fé é movimento, e todo movimento cria resultado. Mas esse movimento nasce de dentro. É a emoção que vibra, é o pensamento que se eleva, é o gesto que traduz confiança. Quando você age com fé, cada passo se torna uma oração. A tua caminhada se transforma em uma meditação viva. Você deixa de ser alguém que espera e passa a ser alguém que vibra. A entrega é, na verdade, a mais poderosa das ações, porque é uma escolha de alma. Você escolhe confiar, escolhe soltar, escolhe viver em paz enquanto o invisível faz o que só ele pode fazer. E é nessa serenidade que os milagres acontecem. Não porque você desistiu, mas porque parou de bloquear o fluxo. O novo emprego, o reencontro com o propósito, a oportunidade que parecia impossível, tudo isso começa a se mover quando a tua fé deixa de ser apenas um pensamento e se torna vibração constante. A expansão da consciência é o fruto dessa entrega. Ela te faz perceber que nada do que viveu foi em vão e que até a espera fazia parte do aprendizado. Quando você entrega, o tempo perde o poder de te oprimir. Você entende que o agora é o único lugar onde a transformação acontece. E nesse instante, o universo inteiro começa a trabalhar em teu favor. A fé se transforma em movimento, e o movimento se transforma em bênção. Feche os olhos por um instante, respire com calma, sinta dentro do peito a presença da energia divina. Ela sempre esteve aí, esperando o teu sim. E esse sim é a senha para o recomeço. Não é fraqueza, é sabedoria. Porque o verdadeiro poder nasce quando você finalmente compreende que o controle nunca foi o caminho. O amor foi. Quando o trabalho volta a ser missão, o reencontro com o propósito. Há um instante, depois de toda a tempestade, em que o sol volta a nascer e a vida começa a fazer sentido novamente. É quando o coração, cansado de lutar, percebe que o que parecia fim era apenas o início de algo muito maior. O desemprego te arrancou da zona de conforto, mas também te libertou de um caminho que já não te representava. Agora, a vida te chama para reencontrar o propósito que sempre esteve aí, esperando o momento certo para florescer. O novo emprego que o universo prepara pode não ter o mesmo nome, o mesmo endereço ou o mesmo formato. Talvez ele surja de uma oportunidade inesperada ou de um talento que você ignorou por anos. Talvez nasça do desejo de ensinar, curar, orientar ou simplesmente ouvir. Porque o trabalho verdadeiro é sempre um canal da alma. É o meio através do qual o amor se manifesta no mundo material. Quando o propósito desperta, o trabalho deixa de ser apenas uma função. Ele se transforma em missão. Você não trabalha mais para sobreviver, mas para servir. A diferença é vibracional. O que antes era esforço se torna fluxo. O que antes era cobrança se torna entrega. E o que antes era cansaço se transforma em realização. A fé que antes te sustentava na espera, agora se transforma em força criadora. Ela passa a guiar teus passos com segurança e inspiração. Você percebe que o universo nunca te abandonou, apenas esperou que tua energia se alinhasse ao novo ciclo. E agora, alinhado, você sente o magnetismo do recomeço. As portas se abrem, os contatos chegam, as ideias fluem. Tudo parece se encaixar, porque a vibração da alma está finalmente em harmonia com a vibração do mundo.
Quando o trabalho volta a ser missão, você entende que a prosperidade é consequência natural de uma consciência desperta. O dinheiro volta a fluir, não como meta, mas como reflexo da vibração. Você começa a atrair situações que reconhecem teu valor e pessoas que enxergam tua luz. Nada é por acaso. Tudo é resposta à tua frequência. E o mais bonito é perceber que ao reencontrar teu propósito, você também inspira outros. A tua jornada se torna exemplo vivo de fé. Outros homens e mulheres que perderam o rumo passam a enxergar em você a prova de que o recomeço é possível. E é assim que o universo expande a luz, de alma em alma, de gesto em gesto, de vibração em vibração. Não importa se o novo ciclo será dentro de uma empresa, em um negócio próprio ou em uma nova área. O que importa é o sentimento que te move. O universo não recompensa títulos, recompensa intenções. Se tua intenção é servir com amor, a vida conspira a teu favor. Cada manhã se torna uma oração silenciosa. Cada tarefa, uma forma de agradecer. E o que antes era obrigação agora é expressão de alma. Essa é a verdadeira expansão da consciência. Perceber que o trabalho não é o inimigo da espiritualidade, mas o seu prolongamento na matéria. Que a energia que cura, inspira e transforma também está nas tuas mãos quando você age com amor. O que muda não é o que você faz, mas a vibração com que faz. O mesmo gesto, feito com presença, se torna sagrado. O propósito é o ponto de encontro entre o que o mundo precisa e o que tua alma quer oferecer. E quando você encontra esse ponto, o cansaço se transforma em gratidão. A jornada volta a ter sentido. A cada novo dia, você desperta com vontade de contribuir, de criar, de somar. E sem perceber, a tua fé vai se multiplicando em cada sorriso, em cada palavra, em cada ato de generosidade. E se em algum momento a dúvida voltar, porque ela sempre volta, lembre-se, não há erro no caminho quando o coração está em paz. A vida sempre corrige a rota de quem segue em amor. Mesmo os tropeços são ajustes divinos, convites para voltar à essência. Quando a alma vibra em propósito, o tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. O universo começa a cooperar e o novo emprego surge como reflexo natural de uma vibração madura e confiante. Hoje talvez o caminho ainda não esteja totalmente claro, mas confie. Se você continua ouvindo essa voz dentro do peito, dizendo ainda há algo por fazer, é porque há mesmo. A vida ainda tem planos para você. E eles não se medem por idade, cargo ou currículo. Medem-se pela luz que você emite quando acredita. Você não está apenas voltando a trabalhar, está voltando a se conectar com o sentido da existência. E quando o coração vibra em sintonia com o amor, o trabalho se torna oração, o propósito se torna missão e a vida inteira se torna serviço. Nada termina quando a fé recomeça. Chega um momento em que o silêncio fala mais alto que qualquer palavra. É o instante em que você percebe que tudo o que viveu, as dores, as perdas, as pausas, estava te conduzindo de volta ao essencial. Nada termina de verdade. A vida apenas muda de forma. O que parecia fracasso era preparação. O que parecia vazio era espaço sendo aberto para o novo. E o que parecia o fim era, na verdade, o início de uma nova consciência. O desemprego, que um dia te trouxe medo, agora te devolve clareza. A fé, que parecia frágil, se revela como a força que te sustentou em silêncio. E o propósito, que parecia distante, agora pulsa em cada gesto, em cada respiração, em cada decisão guiada pelo coração. Porque a fé não é o contrário da dúvida. É a coragem de seguir, mesmo sem ter todas as respostas. A vida tem um ritmo próprio e ela sempre sabe o que faz. Nem sempre o caminho mais rápido é o mais certo.
Nem sempre o que você perde é uma perda. Há vitórias disfarçadas de atrasos e bênçãos que só se revelam depois que o tempo passa. A sabedoria divina não erra os ponteiros. Tudo o que chega, chega na hora exata. Tudo o que parte, parte quando já cumpriu sua missão. Nada termina quando a fé recomeça. Porque a fé é a linguagem do infinito. Ela renova o que estava cansado, cura o que parecia quebrado e acende a energia que dormia dentro de você. Ela transforma lágrimas em aprendizado e quedas em portais de evolução. Ela te ensina que perder o controle não é o mesmo que perder o caminho. É justamente quando você se entrega que o invisível começa a agir. A expansão da consciência acontece quando você entende que o sofrimento não veio para destruir, mas para despertar. Foi através da dor que você aprendeu a olhar para dentro, a ouvir a voz da alma, a respeitar o tempo do universo. Agora, com o coração mais leve, você pode finalmente caminhar em paz. O futuro deixa de ser ameaça e se torna promessa. O medo cede espaço à confiança. E a vida volta a fluir com o ritmo suave de quem aprendeu a confiar na luz. O novo emprego, o novo ciclo, o novo propósito. Tudo isso é apenas reflexo da transformação interior que aconteceu. O verdadeiro milagre não é o que chega de fora, mas o que nasce dentro. É quando a mente silencia e o coração desperta. Quando você deixa de pedir e começa a agradecer. Quando percebe que o universo nunca esteve contra você, ele apenas esperava que você voltasse a acreditar. A fé é um estado de vibração. Ela não depende de religião, nem de dogmas, nem de promessas. Ela é a certeza silenciosa de que existe um amor maior sustentando tudo. Quando você vibra nessa frequência, até o ar ao teu redor muda. As pessoas sentem, os caminhos se abrem, o impossível se curva diante da tua convicção. Porque a energia da fé é criadora e tudo o que vibra em amor encontra um meio de acontecer. Hoje, talvez você ainda não tenha todas as respostas. Talvez o novo ainda esteja se formando, invisível aos olhos, mas vivo no campo da criação. Não duvide. Continue emanando luz, mesmo quando o cenário parecer escuro. As sementes germinam no escuro antes de florescerem à luz. E assim também é com a tua vida. Você não é o que perdeu, é o que aprendeu. Não é o que ficou para trás, é o que está nascendo agora. A vida nunca te tirou nada, apenas te devolveu a ti mesmo. Agora, com o coração desperto, você carrega o poder de recomeçar quantas vezes forem necessárias. Porque cada recomeço é uma nova chance de viver com mais amor, mais propósito e mais consciência. Agradeça por ter chegado até aqui, por não ter desistido, por ter sustentado a fé quando ninguém mais acreditava. O universo viu cada lágrima e cada oração silenciosa. E agora ele te entrega de volta algo muito maior. A certeza de que você é parte da força que cria e sustenta o mundo. Nada termina quando a fé recomeça, porque a fé é o sopro da eternidade dentro de você. Ela é o lembrete de que a vida não acaba. Ela se transforma. E enquanto você acreditar, o invisível continuará se movendo, abrindo portas, curando feridas e guiando o teu caminho. Meu amigo, minha amiga, agradeço por ter caminhado comigo até aqui. Que esta mensagem inspire tua jornada diária. E eu te espero no próximo vídeo para continuarmos juntos nesse caminho de luz, crescimento e expansão da consciência. Até lá!